Hoje a gente veio conversar um pouquinho com o Alexandre Pagnoncelli, ele que é o presidente da Sociedade Rural Vale do Iguaçu, essa importante instituição que comemora aí os seus 30 anos de atuação em Dois Vizinhos. É um momento histórico, um momento especial. E a gente quer ouvir um pouquinho essa vivência de vocês. Alexandre, conta pra gente, vocês tiveram aqui um jantar comemorativo que foi no dia 15 de setembro. E o aniversário mesmo foi dia 19 de setembro do ano de 1991, que vocês fizeram a primeira reunião, né? Então, compartilhe um pouco desse momento aqui conosco. Nós fizemos um jantar comemorativo onde a gente homenageou todos os ex-presidentes. Eu sou o 16º presidente da entidade. O fundador foi o Dr. Janino Hablich. E nesse período, a associação, que é de pecuaristas de corte, contribuiu para o desenvolvimento da pecuária como um todo, em termos de qualificação da mão de obra, desenvolvimento de pastagens, desenvolvimento de genética de animais, de nutrição de animais, e o resultado é aquilo que a pessoa recebe quando ela vai no açougue. Então, aquele quilo de carne que você compra no açougue demorou 3 anos para chegar lá. E é um trabalho difícil. O pessoal acha que é fácil, mas não é, difícil. Mas é um trabalho gostoso lidar com os animais. E a gente aproveitou essa oportunidade para homenagear todos eles que contribuíram, cada um da sua forma e com a necessidade do seu tempo, para que chegasse nesse ponto. Uma associação que hoje vende não, ela faz a ponte entre o comprador e o vendedor de 8 mil animais por ano. Vocês estão com um quadro de quantos associados aqui? Hoje nós temos 75 associados, todos da região sudoeste do Paraná. E nesse quadro tem mulheres também ou é um público totalmente masculino? Vamos dizer assim que é um público 98% masculino, mas tem bastante mulher que frequenta também. Frequenta, mas elas são pecuaristas ou elas delegam para alguém? Na verdade, elas acompanham seus esposos, seus filhos nos nossos eventos, né? Mas em via de regra é os homens que mais dominam esse tipo de negócio. Atividade masculina, então, né? Nas reportagens que eu leio em revistas, onde as mulheres assumem, normalmente elas são mais competentes que os homens. Olha, Tem bastante reportagem de bastante mulher que ficou viúva ou recebeu de herança e assumiu a propriedade, estudou, se dedicou e foi melhor do que os antecessores e que os pares na região. isso é importante. E vocês usam o Vale do Iguaçu, né, no nome, e vocês estão presentes então em quantos municípios aí da região? Para ser sócio da associação, tem que residir no sudoeste do Paraná e a propriedade tem que estar no sudoeste do Paraná. Então, são os 42 municípios e pode ser. Mas comercializar, nesse ano foi comercializado para mais de 100 municípios diferentes em 3 estados. Então, não tem fronteira, né? Bem, Alexandre, eu deixo aqui os parabéns para vocês, por essa diretoria, por esse período que vocês passaram à frente aí da entidade e por todo esse contexto, tudo que vocês representam para Dois Vizinhos, né? A sociedade rural, sem dúvida, é muito importante aqui para a nossa cidade. Esteve presente, está presente na história do município, em muitos episódios de grande importância aqui para nós, né? Nós que agradecemos a oportunidade de estar expondo um pouco da nossa associação e a gente também tem um trabalho junto com a sociedade, por exemplo, na realização de Expo Vizinhos. De vez em quando a gente, conforme tem saúde de caixa, a gente faz doação para alguma entidade. Inclusive esse ano a gente doou 30 mil reais para o Papai Noel no final do ano, para o Natal do município, né? Então, o trabalho filantrópico também é feito pela associação à medida do possível, que uma associação não é uma empresa que gera caixa todo dia, né? Certo, muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço, obrigado. Agora a gente vai conversar com o Fábio Godoy, ele que é o secretário aqui dessa diretoria, né, da Sociedade Rural Vale do Iguaçu e o responsável por reunir aí a história
desses 30 anos de atuação. Fábio, compartilha aqui um pouquinho dessa história conosco. Então, boa noite a todos. A história da Rural começou no dia 19 de setembro de 91, onde o nosso saudoso Janino Ablich, após uma reunião com então sócios da Sociedade Rural de Pato Branco, ele trouxe a ideia aqui para Dois Vizinhos, onde que ele reuniu-se com pecuaristas aqui da região, daqui da nossa cidade, da região de São Jorge e tal, a fim de fazer uma sociedade rural aqui em Dois Vizinhos, né? Teve algumas pessoas naquele dia que falaram sobre associativismo e tudo mais. E criou-se naquele momento a primeira ata da primeira associação rural aqui de Dois Vizinhos. Então, num segundo momento, depois de ter criado essa diretoria provisória, onde o Janino era o presidente, pensou-se no nome da sociedade rural, que até então não tinha. Aí o Jamil Leal sugeriu o nome da sociedade rural, o nome dos dois rios que banham a nossa região aqui, que é o Rio Chopin e o Rio Iguaçu. E a ideia dele era que fosse a Sociedade Rural Vale do Rio Chopin e do Rio Iguaçu. E o nosso amigo, que ainda nos permite a nossa alegria de estar entre nós, que é o Dr. Gazali, ele deu a ideia de Sociedade Rural Vale do Iguaçu por englobar a maioria das cidades aqui da nossa região. E esse nome foi escolhido por unanimidade na época e ficou assim batizada a nossa Sociedade Rural. A Sociedade Rural ela foi uma entidade que tiveram vários presidentes e todos eles foram importantes para a nossa entidade, né? Por isso que eu sempre falo que a sociedade foi criada e administrada por várias mãos. Os presidentes foram administrando, mas os sócios que faziam parte da diretoria também foram importantes. Então, com a ajuda de todos, criou-se uma sociedade que hoje é respeitada no sul do Brasil, no Paraná todo, como uma entidade forte, né, que é a Sociedade Rural Vale do Iguaçu. Também temos histórias interessantes de contar aqui da nossa sociedade, que as pessoas os políticos principalmente, que nos ajudaram muito aqui, né, o deputado Esperafico, o deputado Litro, o Ângelo Poloni, que era secretário da Agricultura na época, que disponibilizaram recursos para que a gente fizesse obras importantes que nós temos aqui, como o recinto de leilões, como a Casa do Criador, a pista de laço, os barracões de gado de elite, né? Alguns exemplos assim que o deputado Esperafico liberou verbas importantíssimas de valores expressivos para a cobertura das mangueiras aqui e também da construção da pista de laço, né? E então isso tudo foram com a ajuda de sócios importantes que nós tivemos aqui na Sociedade Rural, como dentre eles Isamir Pinzon, que tem parentesco com o deputado Esperafico, né? Que foi uma ponte que nós tivemos para chegar nele, que foi muito bacana. E também os nossos prefeitos, que durante todos esses 30 anos sempre tiveram do nosso lado, fazendo com que a sociedade rural se tornasse cada vez mais importante para o nosso município, porque ela é uma das que promovem a Expo Vizinhos aqui, né? O tripé das Expo Vizinhos. A sociedade rural, a associação comercial e o município são as que promovem e fazem grandes eventos no nosso município. Então é importante para que nesses 30 anos a gente nós nos consolidamos como uma entidade de respeito, né? Não só em Dois Vizinhos, na região, mas também no sul do Brasil, né? Então nos consolidamos como uma entidade importante para a região e para o nosso município e que, graças a Deus, nesses 30 anos tivemos vários parceiros, a Pampa Remates, a Evoluer, que agora veio dar um respaldo enorme para nós nessas transmissões, nesse momento de pandemia, que foi um período que nós achávamos que nós íamos sofrer muito, porém foi ao contrário, nós fomos o melhor momento da pecuária que nós vivemos, então isso foi muito bacana para nós. Então assim, eu acho que tudo o que aconteceu nesses 30 anos só veio a melhorar e corroborar com todo o trabalho que tivemos durante todo esse tempo por os inúmeros presidentes que aqui passaram, entende? Então,
mais uma vez eu falo, a história da sociedade rural nunca foi feita por um presidente só, foram feitos por todos os presidentes e por todas as diretorias que aqui passaram. Isso que é mais importante a gente frisar, que todos aqui trabalharam muito para a gente ser uma sociedade rural de respeito hoje em dia. E os próprios membros também, né, contribuíram muito. Sem dúvida nenhuma. Graças a Deus todo mundo contribui e eu deixo bem claro, sem remuneração nenhuma. A gente trabalha pelo amor à camisa, né? É verdade. Tem aqui uma estrutura admirável, com certeza, por dois vizinhos, né, por ser a terra, mas também pelos amigos aí da região. Exatamente. Temos orgulho disso daqui, porque é uma estrutura muito bem montada, muito bem feita e que hoje em dia ela é invejada por muitos. A nossa sociedade rural, graças a Deus, ela é admirada por muitos e também invejada. Tem algumas pessoas que falam assim, meu Deus, como vocês fizeram isso? A gente faz com muito trabalho. O segredo é o trabalho. Muito obrigada, Fábio, parabéns para vocês, tá? Uma personalidade importante aqui da diretoria, dessa atual diretoria da Sociedade Rural Vale do Iguaçu, é o Davi Quioca Júnior, né? Ele também herdou aqui do pai a sociedade rural, hein? Pegou esse amor, esse carinho que veio lá do pai, Sim. Isso aqui já é algo, né, que vem de família, né? O pai já foi presidente aí, tesoureiro por várias gestões aí. E estamos aí para colaborar com a entidade, ajudar e somar. E Davi, você cuida do setor financeiro agora, né? E você vai falar para a gente desse fundo de reserva, que eu também já ouvi falar, mas eu gostaria de compartilhar aqui com a nossa audiência, porque é algo bem bacana, bem interessante e é novidade, eu acho, aqui no meio rural, né? Isso. Do fundo de reserva, o que acontece? Foi uma ideia do nosso presidente, Alexandre Pagnucelli, em criar na verdade, um fundo de reserva que é uma garantia para o vendedor de boi, o vendedor de gado, que dentro do leilão, que obedece às regras do leilão. Esse fundo de garantia, como é que funciona? É um valor que nós temos, é cobrado sobre a venda, uma porcentagem, e sobre a sociedade rural também deposita um valor, e é depositado isso aí, é imexível, é um valor que fica numa conta disponível para uma possibilidade de ter que pagar para algum produtor, algum vendedor que não venha a receber o gado. Vamos supor, um exemplo, o produtor vem aqui no nosso leilão, vende o gado dentro das condições do leilão, e ele, dentro dessas condições do leilão, o cheque acaba sendo devolvido. Nós, com esse fundo, garantimos o pagamento. É isso, para esse fundo foi criado para esse intuito. Ah, é? Então, estamos 4 anos já na gestão do Alexandre, e desde que o fundo foi criado, a gente não usou ele. Tipo assim, o fundo ele deu certo, né? Foi criado para esse intuito, mas ele é um dinheiro que está no banco disponível, né, para esse fim. E graças a Deus, né, até hoje a gente não precisou, né? Não teve caloteiro por aí. E o que é? Você tem leilão agora, né? Mas antes de você falar do leilão, Davi, fala um pouquinho para a gente desse lado humanitário, digamos assim, da sociedade rural. Que vocês têm um olhar importante também na sociedade aí, e vocês auxiliam, ajudam, fazem doações para algumas entidades, inclusive para a AMDV, que eu sei que já recebeu aqui verbinha, né? Então, ano passado, no ano da Expo Vizinhos, ano retrasado, na época da Expo Vizinhos, a gente acabou contribuindo para todas as entidades. Eu não me lembro, se eu não me engano, 6 entidades aí do município. Recentemente nós fizemos doação também para o Natal Iluminato, em que o prefeito Carlinhos aí quer fazer algo diferente. A sociedade rural é uma parceira da prefeitura, como também eu creio que a associação comercial, para impulsionar o comércio. Uma retribuição nossa, porque a gente está dentro do parque, usando o parque, é uma forma de retribuir aos munícipes e ao prefeito, à prefeitura, a atual gestão,
é o que nós temos aqui dentro, que é o restaurante, a gente tem o recinto de leilão, todas as mangueiras, né? A gente é parceira, né, da prefeitura em questão disso aí. E então agora a novidade, o ponto alto de vocês que são os leilões, inclusive tem um agora, fim de semana? Sim. Então agora domingo nós temos mais um leilão, vai ser o nosso 10º leilão do ano. Nossos leilões estão sendo sempre um leilão com muito sucesso, muitos animais, em virtude de vários fatores, né? O presidente vem sempre inovando, dando brinde, esse fundo de garantia, a premiação, né? Nós aqui, durante o ano, em quem comprar e vender o gado aqui na sociedade rural, ganha cupom que concorre a um carro agora final do ano, uma moto e mais 3 touros. Então isso incentiva ao produtor tanto o que vende e ao produtor tanto que compra pela premiação. É mais um atrativo que nós da sociedade rural de Dois Vizinhos temos de diferencial. E os leilões, como são o ponto alto da entidade, né? Vocês tinham ele sempre presencial. E aí, por conta da pandemia, vocês tiveram também que se reinventar, como todos os setores. E aí veio acontecer, então, os leilões virtuais, que foi o maior sucesso. Então, eu não sei bem certo, mas o que aconteceu? Com a pandemia, eu creio assim que no mundo inteiro, e também para nós não é diferente no agro e também na sociedade rural, a gente teve que se reinventar. No início, a gente não sabia o que ia fazer, tínhamos um calendário anual, junto com a Pampa Remates, junto com a Evolua, que é o Maicon, né, nosso parceiro, nosso grande parceiro, reinventamos. E hoje, então, o leilão, além de ser presencial, na casa da sociedade rural, também ele é virtual. Via YouTube, são 3 canais de canal para assistir o leilão, dá lance, né? E hoje a gente tem pisteiros preparados para pegar o lance via digital, né? Via virtual. Muito bom. Davi, muito obrigada. Parabéns para vocês aí por esse trabalho e por essa continuidade aí de geração em geração. Obrigado a você, tudo de bom. Estamos aí para colaborar, para prestigiar, estamos aí para trabalhar em virtude na nossa sociedade rural. Obrigado, hein? Isso aí, pessoal. E as imagens que vocês viram aqui são do Evanilson Pinto Vieira, da Video Photo Color.